Senhor presidente, pela ordem, gostaria, em nome da liderança do PMDB, que o regimento nos ampara, utilizar o tempo destinado à liderança. A mesa casa, seu pedido. Obrigado, presidente. Apenas para fazer algumas pontuações. O vereador Luciano Salgado, ele solicitou que o Ministério Público e o Ministério Público de Conta tome ciência a respeito da aquisição do terreno, não dizendo que o vereador ele tem posicionamento contrário à instalação da usina de asfalto. O município, ele tem ali, às margens da BR, um terreno. Então, o primeiro ponto, acho que deveria utilizar aquele terreno para a instalação da usina. Por quê? O valor que vai ser pago, não estou dizendo que vão pagar além, mas sabemos os preços de terrenos em nosso município. O valor que possivelmente pode ser pago no terreno, às margens da BR-262, para a instalação dessa usina, que é um terreno de 1.000 metros quadrados, ele com certeza, presidente, demais vereadores, ele poderia ser utilizado para reformar máquinas que estão sucateadas, veículos que estão depenados, para comprar um carro para a Secretaria de Obras, que o secretário fica, coitado, para baixo e para cima, ou em carro particular, ou andando a pé, sem ter estrutura para trabalhar. Poderia pagar para reformar o caminhão compactador de lixo, que está na Autoban. Várias pontuações. Então, em momento algum, o vereador Luciano Salgado se posicionou contrário à instalação da usina de asfalto em Ibatiba. O que eu me posicionei, vou continuar me posicionando, é contrário ao possível interesse público na compra desse novo terreno. Tem um terreno às margens da BR-262, comprado pelo ex-prefeito Soniter, que poderia ser utilizado para instalar essa usina. Se nos provarem que lá não dá, que lá é insuficiente, que o terreno é impróprio, aí sim podemos avançar. Mas o nosso papel aqui é fiscalizar o dinheiro do povo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque teve compra de terrenos aí neste governo, em governos passados, para instalar 1.001 projetos. E os terrenos não foram utilizados, o dinheiro foi desperdiçado e alguns terrenos até invadidos. Então, o meu posicionamento é na questão de interesse público. Vamos instalar a usina? Vamos. Vamos asfaltar as ruas? Vamos. Agora, vamos privar, pelos princípios e preceitos constitucionais, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade. O princípio da economia. Se nós podemos instalar a usina num possível terreno que já existe, vamos pegar o dinheiro da usina. O vereador Vanito falou que falta carro na saúde. Vamos comprar carro para a saúde. Falta carro na obra. Vamos comprar carro para a obra. Tem máquina quebrada. Vamos consertar a máquina. Então, o nosso posicionamento é esse. Não somos contra asfaltar ruas em Ibatiba. Somos favoráveis. O que queremos é que o interesse público esteja em primeiro lugar. Se o terreno que tem dá para ser instalada a usina, que instale. Agora, o principal preceito aqui é o preceito dos cumprimentos à legislação. Nós aprovamos uma lei orgânica nessa casa que cita lá que a aquisição de bens precisa passar por essa Câmara. E não foi consultado o Legislativo. Então, se nós estamos sendo usurpado o nosso poder de fiscalização, nós temos que
buscar o nosso amparo. A nossa lei orgânica, que foi aprovada por unanimidade entre os vereadores, ela cita, eu me lembro agora qual artigo que é, mas ela cita, artigo 15, a alienação e a aquisição dos bens municipais subordinados à existência de interesse público devidamente justificado, serão precedidas de avaliação e obedecerão às seguintes normas. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidade autárquicas e fundacionais. Então, se não for por executivo cumprir a lei orgânica municipal, que baixe um novo ato de fechamento do Congresso, porque a Câmara representa o Congresso Municipal. Se a lei orgânica não for para ser respeitada, que baixe o AI-5 novamente, chame a galera, feche o Poder Legislativo e vamos deixar tocar o mundo. Agora, em momento algum, o vereador Luciano Salgado declarou que é contra instalar usina de lixo, usina de asfalto. Nós somos favoráveis, desde que seja correta. Concluo finalizando e desculpa por ter delongado, nobres vereadores. Por que eu disse isso? Porque os 9 vereadores aqui sabem, o vereador presidente dessa casa, junto comigo, o Elias, às vezes, até em alguns momentos, aprofundamos mais nesses temas, porque muitas das vezes o executivo usa da boa vontade de alguns para fazer coisa de má fé. Muito obrigado. Eu acho que o executivo, ele não comprou ainda o terreno, ele anunciou no Diário Oficial, e os trâmites vai ter que vir, e aqui nós decidimos. Eu, pela legalidade, pela moral, eu também sou a favor. E quanto ficaria uma obra de pavimentação de uma só via, que é a paralela? Quantos milhões fizeram a licitação ali e não realizaram a obra? Em Ibatiba se compra esse terreno, nós, dentro de nosso poder, nós vamos fiscalizar e ver o valor. Se tem que passar por aqui, que passe aqui. Nós vamos ver em Ibatiba, de frente para a BR 262. Vamos avaliar. Mas trancar antes dos trâmites normais, não. Aí eu sou contra. Porque apenas anunciou no Diário Oficial. As pessoas que querem e que tenham os terrenos, que se manifestem. A firma valuadora vai fazer o valor. E nós vamos votar a favor e favorável. E eu voto só no caso do desempate. Fica a responsabilidade pelos meus pares. Mas a responsabilidade de fiscalizar, eu tenho e vou até o fim. Mas agora de trancar, antes dos trâmites legais, não. Se comprou o terreno, se pagou o terreno, se já fez as coisas, sem passar por aqui, aí sim, mas não passou, não pagou, não comprou, anunciou e hoje estava terminando o edital até 5 horas. Não sei
quantas pessoas anunciaram a vender. Vamos esperar as coisas tramitarem normalmente. Isso é o meu pedido. Não estou querendo que rasgue a lei orgânica nunca, mas botar ela a favor para trancar também eu não aceito. Aí não. Passamos agora à ordem do dia. Peço o secretário para ler os pareceres. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2015, que dispõe sobre a adequação da remuneração dos profissionais do magistério e altera o anexo 3 da Lei Complementar número 41, de 23 de abril de 2010, que dispõe sobre o plano de cargo, carreiras e vencimento dos servidores do magistério municipal e do Serviço de Apoio Educacional do município de Ibatiba. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido o projeto de lei complementar número 2 de 2015, oriundo do gabinete do prefeito, data de 25 de 2 de 2015, trata-se da presente matéria de adequação da remuneração dos profissionais do magistério e altera a lei, o anexo 3 da lei complementar número 41, de 23 de abril de 2010, que dispõe sobre o plano de cargo, carreiras e investimento dos servidores do magistério municipal e do Serviço de Apoio Educacional do município de Ibatiba. Depois de análise feita ao auto do respectivo projeto de lei acima citado, em conjunto essa comissão manifesta emitindo parecer pelo aspecto legal, constitucional e jurídico. Constatamos que o mesmo fora redigido com clareza e dentro do estilo parlamentar. É o parecer, sala das sessões de 25 de abril de 2015, Carlos Alberto Santos, presidente, Jorci Miranda Sangi e Ivanito Barbosa de Oliveira. Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, recebido o projeto de lei complementar número 2 de 2015, oriundo do gabinete do prefeito, data de 25 de fevereiro, que trata do plano de carreira e vencimento dos servidores do magistério, diz: senhor presidente, depois de avaliação feita aos autos da presente proposição, a maioria dessa comissão pode constatar que a mesma procede da legalidade, emite parecer pela sua aprovação com as seguintes emendas e modificações: supressão do artigo 3º do presente projeto de lei. É o parecer, sala das sessões de 25 de fevereiro de 2015, Elias Cândido da Silveira, Luciano Miranda Salgado e Silvio Rodrigues de Oliveira. Eu fiquei emenda essa. Em discussão a emenda de lei complementar número 2. Um projeto de lei. Concedo. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Eu quero parabenizar o Poder Executivo por ter cumprido o acordo com a classe do magistério. Um acordo que foi feito ano passado, de garantir uma melhoria salarial de 12% aos profissionais do magistério municipal, porque existe recurso para isso. O presidente, vereador Silvio Rodrigues, sabe muito bem que o recurso do Fundeb, é um fundo específico de educação básica, 60% dele é para a remuneração dos profissionais do magistério. Não tem conversa. Por isso que chega fim de ano, às vezes, concede abono aos professores, porque sobra dinheiro sempre. Então, por isso que a classe do magistério está tendo esse aumento. Nós gostaríamos, sonhamos, é luta de todos os parlamentares, que todos os servidores de Ibatiba recebessem um aumento salarial. Mas, infelizmente, não é a realidade. O que está recebendo aumento hoje é a classe do magistério. Por quê? Porque tem um fundo específico para isso. Mas faço aqui uma pontuação que eu fiz ano passado. Se o prefeito já tivesse pagando o piso salarial do magistério nacional aqui em Ibatiba, ao votarmos essa lei hoje, vereador Silvio Rodrigues, os professores teriam mais ganho ainda.
se o município de Ibatiba já estivesse pagando o piso nacional do magistério, os professores, com a votação desse aumento de 6, pouco por cento, teria um ganho ainda maior. Teria professor que iria ganhar em torno de 70 a 100 reais no salário. Tá bom, poderia ser melhor, se desde janeiro o município estivesse cumprindo o piso nacional do magistério. Por quê? O piso nacional do magistério, para 25 horas, dá em torno de 1.190, parece, se eu não estou enganado. O piso do magistério para 25 horas dá em torno de 1.190. Então, se pegássemos esse piso e levássemos o percentual que está sendo concedido, vereador Carlos Alberto, seria muito melhor para a classe do magistério. Ganharia em torno de 50 a 70 reais. Então, junta 70 reais do professor, que vai ser a menor. Junta o ticket feira, que não paga. No final, é muito prejuízo para a classe. Concluo. Vou votar favorável à matéria. Quero fazer um pedido ao secretário de Educação. A gestão realizou um procedimento na área educacional, nobres vereadores, que é um processo de remoção, que foi um processo muito turbulento, muito complicado, muito mal interpretado por parte dos profissionais do magistério. Por quê? Não existe, vereador Carlos Alberto, uma legislação no município que determina detalhadamente como que deve ser o processo. Cita lá no estatuto que tem que ser até dia tal e solicitar a vaga. Mas não cita se tem que publicar as vagas, se não tem, enfim, é um processo muito vago. E até mesmo para amparar os profissionais do magistério municipal, por quê? Existe uma lacuna nessa legislação. E os atos do Poder Executivo, todos os atos do Poder Executivo, eles precisam de estar fundamentados e motivados. Então, eu peço ao Juninho, secretário de Educação, concluindo, que mande para essa casa uma legislação regulando, ou que o prefeito, através de decreto, faça isso, uma regulação mais técnica, uma regulação mais legítima do processo de remoção, vereador Silvio Rodrigues. Por quê? Não é de agora, é um processo que é crônico, mas o vereador Vanito chega lá, tem vaga numa escola. O vereador Luciano chega e já não tem vaga naquela escola. Não estou criticando o procedimento, é porque a lei deu essa abertura. E eles usaram a brecha da lei para tocar o jogo. Então, voto favorável ao aumento do salário do magistério e peço, imploro, conclamo ao Executivo que regule, que doutrine aí a questão do processo de remoção do magistério municipal. E parabenizo o sindicato, na pessoa do ex-presidente, professor Jonatas, com sua equipe, e na pessoa do atual presidente Edson, que junto com a classe dos servidores, são os grandes alicerces e baluartes dessas lutas de melhoria salarial. Muito obrigado. Continue a discussão, os pareceres das comissões, com as devidas emendas. Mais ninguém a discutir. Em votação, os pareceres. Os favoráveis que permaneçam como estão, e os contrários que se ponham de pé. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei. Ninguém a discutir. Em votação. Em votação, o projeto de lei complementar número 2 de 2015, que dispõe sobre a adequação da remuneração dos profissionais do magistério e altera o anexo 3 da lei complementar número 41, de 23 de abril de 2010, que dispõe sobre o plano de cargo, carreiras e vencimento dos servidores do magistério municipal e do serviço de apoio educacional do município de Ibatiba. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se ponham de pé.
Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 1 de 2015. Comissão de Legislação e Justiça e Redação. Recebido o projeto de lei número 01/2015, de autoria do vereador Silvio Rodrigues de Oliveira, data de 10/2/2015, trata-se da presente matéria de criação de programa de conservação e uso racional da água nas edificações. Depois de análise feita aos autos dos respectivos projetos de lei acima citado, em conjunto, esta comissão manifesta-se emitindo parecer pelo aspecto legal, constitucional e jurídico. Constatamos que o mesmo, fora redigidos com clareza e dentro do estilo parlamentar, opina no sentido de sua aprovação. É o parecer, Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2015. Carlos Alberto dos Santos, presidente, Jorci Miranda Sangin, secretário, Ivanito Barbosa de Oliveira, relator. Em discussão, os pareceres. Em votação, os pareceres. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 1 de 2015, que cria no município de Ibatiba o Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Quero parabenizar o autor da proposição, vereador Silvio Rodrigues. O país vive uma crise hídrica muito séria. O país vive uma crise hídrica muito séria. E a proposição, ora em debate, vem ao anseio do nosso município dar a sua contribuição na recuperação vamos se dizer assim, da nossa estrutura hídrica, porque ao tempo que estamos reutilizando água, nós estamos evitando de consumir ela lá na sua nascente, lá no seu manancial. Mas aí, eu gostaria de pedir ao Executivo, e acho que tem vereadores aqui que têm mais facilidade em pedir ao Executivo do que o vereador Luciano, que o vereador Elias, é na questão das caixas de contenção. O projeto do vereador Silvio, ele é de extrema importância ao incentivar medidas sustentáveis em construções. Dentre elas, reutilização de reuso de água, iluminação, energia solar e tudo mais. Mas mais do que isso, a Câmara está fazendo a sua parte, aprovando legislação que fortalece o sistema hídrico. Mas precisamos que o Poder Executivo tome como meta prioritária a questão de caixas de contenção para que possa garantir o reservamento de água, garantir o reservatório de água e aí reestabelecer os nossos lençóis freáticos. Então, concluo parabenizando pela iniciativa. Apresentei algumas propostas da área ambiental que serão lidas na outra sessão, como IPTU ecológico e outras medidas mais. Mas a Câmara faz sua parte, presidente Marcos Rodrigo. Precisamos que o Executivo dê também a sua contribuição na questão de reestabelecimento da estrutura hídrica do município. A crise é séria. Quando começou a falar de Cantareira, nós achávamos que era brincadeira ou que estava acontecendo lá em São Paulo. Está acontecendo em Ibatiba. Vereador Jorci, vereador João Brito, vereador Ezequias, vereador Carlos Alberto, vereador Marcos,
vereador Elias, que são mais da área rural, eu e o Silvio vivenciamos aqui na zona urbana, vereador Vanito também na zona urbana, mas vocês que vivenciam na zona rural, eu tenho certeza que se pedir, vocês trazem depoimentos de nascentes que secaram em Ibatiba nos últimos dias. Eu tenho certeza que trazem. É a questão do eucalipto? Não sei. É a questão do desmatamento? Não sei. É a questão da falta de tratamento de esgoto? Não sei. Uma coisa eu tenho certeza, que dos 3 pontos que eu citei, todos contribuíram. Não sei qual contribuiu mais, qual contribuiu menos, mas todos contribuíram. E aí, eu vi um produtor rural, vereador Ezequias, falando lá em Cachoeiro de Itapemirim, numa reunião que eu e o vereador Elias tivemos lá, o seguinte: o governo nos proibia de fazer açude reservatório. Quando permitia, era uma taxa absurda. Hoje o próprio governo está querendo incentivar nós a fazermos açude reservatório. Aí vem aquele velho ditado: mais uma vez precisamos de continuar ouvindo o homem do campo nas nossas decisões. Eles têm a experiência, a vivência e a prática do dia a dia. Talvez as tecnologias trouxeram desenvolvimento? Trouxeram. Mas é necessário que o agricultor que está lá no rincão, lá na zona rural, ele seja ouvido nesses problemas, nesses debates. Um agricultor lá ainda falou, presidente, o seguinte, brincou ainda, falou assim: vocês ficam aí todo dia no tal do Facebook, no tal de não sei o quê, mas vocês não estão lá na minha roça, sabendo que eu estou vivendo lá. Querer proibir o agricultor de fazer a sua irrigação é muito fácil, mas e pagar a conta do agricultor? Quem vai pagar? Querer proibir o criador de gado a garantir água para a sua criação é muito fácil, mas e quando chega a boleta do carro que ele comprou com muito suor, quando chega a boleta da casa que ele fez com muita responsabilidade, quando chega a boleta do resfriador de leite que ele comprou com muita luta, quem paga? O governo está aí, vamos prorrogar a dívida. Prorrogar a dívida? Tinha que cancelar a dívida, porque prorrogou a dívida do ano passado. Aí se esse ano não tem colheita, ano que vem o produtor tem que pagar 2 contas. A do ano passado e a desse ano. Com que colheita? Com que produção? Então precisamos, concluindo, que o tema aqui é o projeto do vereador Silvio Rodrigues, com muita maestria e sabedoria, mas precisamos que o Poder Executivo, e não é somente de Ibatiba não, é do Estado do Espírito Santo, é do país, crie uma política urgente de recursos hídricos, mas que seja aplicável. Um produtor que tem lá uma glebazinha lá pequena, o Código Florestal quer pegá-lo, mas as grandes empresas, a Vale, a Arcelor, está lá poluindo a Grande Vitória e não acontece nada. Então, presidente, muito obrigado, encaminho pela votação. Parabéns, vereador Silvio Rodrigues, pela proposição e espero que o Executivo também dê sua contribuição. Primeiro ponto seria um mutirão em Ibatiba, com as máquinas que aí estão, para fazer caixa de contenção. É o que os agricultores pedem todos os dias. Quem quiser fazer açude, pequenos reservatórios, dentro da legislação ambiental, que também faça, mas caixa de contenção principalmente. Muito obrigado. Eu agradeço as palavras do nobre vereador Luciano, me sinto honrado, vereador, com a sua participação e o encaminhamento da votação. Na reunião passada, pude falar também das caixas de contenção, que é um outro projeto que nós estamos estudando, correto? Se fizermos uma conta rápida, na Serra de Criciúma, por exemplo, que é uma serra que tem mais de 1 quilômetro de extensão, 1.500 metros, por 8 metros de estrada, numa chuva de 5 milímetros, ela talvez vai economizar só naquela serra mais do que esse projeto que está aí com caixas de contenção. Então, falei nisso aí, como é um projeto que não é a minha área, eu sou contador, mas tenho a boa vontade, já me coloquei à disposição do Executivo, dos secretários, para discutir o que for de interesse do município e está reunindo com IFES,
que tem um curso com pessoas capacitadas do meio ambiente. Nós temos uma engenheira na Secretaria de Meio Ambiente também capacitada para a gente estar estudando isso aí, para estar fazendo e apresentando esse outro projeto. As caixas de contenção, assim como essa medida simples, mas que a gente tem visto em todo o Brasil, as pessoas dizerem o quanto economizou de água com um sistema simples que eles fizeram nas casas deles lá, o quanto economizaram. E essa de reabastecer as nossas nascentes, através de caixa de contenção. E eu tenho certeza que o nosso agricultor, principalmente falando de Ibatiba, que somos um município da monocultura cafeeira, um município sofrido aí com a seca, sofrido com as falta de valorização do homem do campo, valorização do nosso produto, que é o café, é um absurdo, entendeu? Eu tenho certeza que se o prefeito, secretário de transporte, secretário de agricultura, de meio ambiente, se unirem e fizerem nas nossas estradas vicinais e anunciarem que estão em Criciúma, através do Pronaf, eles vão fazer também nos carreadores, perto das nascentes e tudo mais. Então, muito obrigado e conto com o apoio e o voto de todos os nobres vereadores. Continua em discussão. Quero parabenizar o vereador Silvio Rodrigues pelo seu projeto. Eu, por exemplo, tenho uma experiência muito grande com as caixas de contenção. Exemplo, a minha propriedade, Santa Maria, ex-propriedade Santa Maria. Nós tínhamos lá um sério problema de erosão. A enxurrada descia nos carreadores e danificava a estrada, as estradas vicinais. E fiz a caixa, de 2 anos limpava e acabou o problema de erosão nos carreadores e nas estradas vicinais. Parabéns, vereador. Continua em discussão. Eu também quero, como produtor rural, quero parabenizar o vereador Silvio por esse projeto. Nas estradas vicinais, a importância que tem. E, que nem o Ezequias falando aí, senhor presidente, Marcos, ontem eu tive na propriedade do Assis, inclusive a esposa dele é agente de saúde, ele fez a caixa, Silvio, seca, nos carreador. Aí ontem eu passando de moto na propriedade dele, eu não fiz na minha ainda não, mas da moda de todos os produtores. Eu não fiz porque uma máquina particular é 100, 110. A do Pronaf é 50 conto, mas nós não consegue também. Entendeu? Então, a importância, aquela chuva que deu agora, as caixas estão todas com meia. E o tanto que é bom, vereador Vanito, para as lavouras. Aquela água fica ali, armazenada ali, vereador Ezequias. A lavoura é melhor do que adubo, aquela água. Ela fica parada ali e ela vai sumindo de pouco a pouco. E os pés de café vai recebendo aquela água. Eu acredito que o nosso Pronaf do nosso Ibatiba deveria fazer um Pronaf, principalmente reta, que é o que precisa para fazer as caixas secas. Arrumar as retas que tem, bem arrumada, e colocar à disposição dos proprietários, quem quer fazer. Todo mundo vai lá e paga satisfeito. A R$50 por hora, não tem nada melhor. Então fica aí meus parabéns ao projeto do vereador Silvio e que possa ser executado esse projeto. Muito obrigado. Continua em discussão. Presidente, eu vou quebrar aqui um pouquinho o protocolo. Depois que eu comecei a fazer as caixas de contenção, nunca mais eu usei a Patrol para rapar os carreadores. Continua em discussão. Ninguém mais discutir. Em votação. E antes, porém, também fazer uso da palavra no seguinte sentido, onde fala da conservação e uso racional das águas de edificações, que
que é o que trata o presente projeto do nosso vereador Silvio, que trata principalmente da reutilização da água, usando a água que já foi usada para aguar as plantas, lavar as varandas, esse uso e evitar o uso abusivo da água, e parabenizar o nosso nobre vereador pela iniciativa de um assunto que é o assunto do momento. Hoje é o assunto que mais se fala, é da crise hídrica que está vivendo o nosso país. Não o nosso país, mas o mundo. Então, em votação, o projeto de lei de número 1 de 2015, que cria no município de Ibatiba o programa de conservação e uso racional da água nas edificações. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência ao nobre vereador Marcos. Em votação, o requerimento número 26 e 27 do nobre vereador Luciano Salgado. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a indicação número 005/2015 do nobre vereador Luciano Salgado. Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Indicação número 5/2015 do vereador Silvio Rodrigues. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. A indicação ou pedido de providência, ele se trata de um poste lá no projeto Solidariedade e Esperança. Esse poste é o poste padrão que a própria prefeitura, trabalhando, esbarraram no fio e quebraram o poste. Então, a gente sabe da burocracia, as aulas estavam começando e foi feito um serviço voluntário. Uma pessoa da comunidade foi lá, fez o serviço voluntário e plantou um poste no meio para que eles pudessem começar o ano letivo e aquele poste não caísse. Então esse poste está correndo risco, nós temos mais de 170 crianças lá. O outro poste que foi plantado para que pudesse começar as aulas, ele foi plantado no meio de um campo, podemos dizer campo, um terreirão, ou no meio, onde as crianças brincam, então está impossibilitando. Procurei o secretário hoje, antes de fazer a indicação, ele disse da dificuldade da burocracia, inclusive mandou um funcionário lá. Eu estou fazendo esse pedido de providência e gostaria que fosse encaminhado ao prefeito para que tomasse isso aí como medida de urgência. Além de estar correndo risco as nossas crianças, está impossibilitando, já que nós temos uma obra lá desde o governo passado, a obra está paralisada, a obra que foi feito mutirão e festa com toda a sociedade, repassado o dinheiro para construir a obra, mesmo assim, a obra está embargada judicialmente, atrapalhando aquelas crianças, já não tem local, então que fosse tomada essa medida o mais rápido possível. Esperasse até, que eu tenho certeza que o nosso secretário, que foi vereador nessa casa, tive o prazer de ser vereador com ele que está na pasta hoje, que antes mesmo de chegasse essa indicação ao prefeito, ele já pudesse tomar as medidas amanhã. E também aproveitar dessa indicação que pudessem mandar as máquinas para empurrar toda aquela terra, colocar uma terra, está bonito lá e tal, mas que pudesse preparar aquele terreno, porque aquelas crianças merecem muito mais que está sendo dado por elas. Muito obrigado e peço aos novos vereadores que também me acompanham na votação desse requerimento. A indicação volta à discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos, ficando todos convocados para a próxima
Sessão ordinária, dia 10 de março do corrente ano. Boa noite a todos.